e crianças, médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Horas 24 minutos, voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, também no Face, no YouTube, no Instagram. Você participa, interage com a gente aí nas redes sociais, lá daqui a pouco em todas as plataformas, Spotify, Deezer, em todas as plataformas tocadoras de podcast, você vai poder ouvir também esse programa de hoje na melhor hora do dia. E a gente tá com um papo aqui muito legal, muito bacana, com o Jonathan França de Assis, profissional da psicologia, estudante de ciências econômicas na UF Campus e secretário-geral do PSOL Goitacá. Bom, a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radimed Diagnósticos. Campos tem, só conferir o tempo aqui agora, a temperatura é de 26 graus e o tempo é bom, céu claro com sol e calor para o dia de hoje, onda de calor chegando aí à região hoje com 35 graus previstos. Na bancada de hoje com Edmundo Siqueira e com a Aloysio Abreu Barbosa, a gente volta para continuar essa conversa com o Jonathan. Aloysio, eu peço a você para fazer a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Jonathan, pesquisas, né? Eu, como estava brincando aqui, pesquisas estão para mim como Maricá para Jefferson e o mercado municipal para Edmundo. E a beleza, a suposta beleza. Suposta beleza, Fábio Nogueira. Pessoalmente hoje, você falou que o prazer de conhecer, não foi? É a beleza. Isso é educação, Nogueira, não confundo. Mas você não pode falar que ele não é bonito, não. Se você falar que ele não é bonito, ele manda pra você uma foto de garoto quibe. Garoto sou da abóbora. Garoto quibe? Ele tá olhando assustado. Eu não sei nem o que é isso. Garoto. Me passa seu número, eu vou te mandar uma foto bem. Garoto Italva. Garoto Italva. Com meus 17 anos lá. Você pode falar o ano que foi? 70. Você vai ficar apelando assim, eu vou apelar também. Imagina os outros talvez, mas vamos lá. Não, eu sou de 71, pois fui lá para 87, 88, por aí. Tem pouco tempo. O Brasil era tricampeão mundial de futebol. Vamos lá, pouco tempo. E o concurso concorrido pra caramba, mas consegui chegar lá. É, monstro S.A. Para de... Jonathan, vamos lá, com base em pesquisas, porque, logicamente, que o Iguape está aí para provar que depende muito do Instituto, né? Eu sempre digo assim, e o motivo é capitalista. O motivo é um motivo de capital mesmo que você tem. O Instituto Nacional, se ele manipular a pesquisa, ele perde o grande conceito que ele tem, que é a credibilidade. Né? Um instituto que não tem credibilidade, não se preocupa muito com isso. Então vou pegar que a gente tem pesquisas, por exemplo, a Prefab que foi dada segunda-feira, a gente não deu esse Prefab. Deu Vladimir com 80%, basicamente, dos votos válidos. E eu não tenho motivo técnico para duvidar da Prefab, mas eu acho que tá majorado, tá para cima isso, né? Eu acho que ele 80 ou 70? 79, voto válido 79,7, é 80, na aproximação 80. Seria histórico se ele fizesse uma coisa parecida. Mas como superaria o pai, inclusive, que eu acho que a maior proporção foi... Não, a maior proporção da mãe, em 2012. Mas 2012 é complicado, né? De reeleição é da mãe. Da mãe. Que foi 69,9. Quase 70. Quase 70. Mas o pai teve 70,4, mas eleição. Eleição, Ah, sim.
Eleição. Na época não tinha reeleição. Não. Enfim, mas aí é primeiro turno, tá certo. É ali, 70%. Na aproximação, tanto o Garotinho quanto o Rosinha, 70%. Seria, se isso tivesse confirmado, seria 80%. Mas eu não vou usar o prefab. Eu vou usar 2 institutos nacionais que têm muito mais conceito. Você fala Paraná e Big Data no Brasil inteiro, eles são respeitados. Você fala fora do Rio de Janeiro, Prefab e Iguape, o quê? É Brasmarket. Quando? Como? Paraná, inclusive, ganhou fama nacional por ter sido, de fato, em 2018, o primeiro instituto que projetou a vitória de Bolsonaro, que de fato se cumpriu. O primeiro. Era um instituto só regional paranaense, curitibano, e ganhou status, uma parceria com o site antagonista. Dali ele ganhou status nacional. Mas vamos lá. Com base nas pesquisas de conceito, que são a Iguape e... Perdão, Iguape. Essa não tem conceito. Essa foi barrada. Que é Real Time Big Data. Vladimir teve. E aí é bom que você tem uma série histórica, porque você tem agosto e tem setembro. Então, o mesmo instituto, a mesma metodologia, você pode estabelecer tendência. Vladimir oscilou para cima, entre agosto e setembro, na Big Data, de 63% para 65% de direção de voto na estimulada, quando você apresenta o nome dos candidatos, né? Que é o que vale tão perto da urna. O delegado Madeleine oscilou para baixo, 15% para 14%. Nenhum branco nulo se manteve em 8%. Não sabe, não respondeu, oscilou para baixo, 6% para 5%. Professor Jefferson oscilou para baixo, 4% para 3%. Pastor Fernando oscilou para cima, 1,2%. E Buchaú se manteve em 1%. E se você pegar a Paraná, a Paraná de agosto, porque a de setembro misteriosamente desapareceu após ser registrado no TSE, né? Foi do Jornal Dia, que tem a Alerj como grande cliente. Pode ser coincidência? Enfim, mas, né? Com direito de coincidência não há, né? Vamos lá. Na Vladimir teve 63%, bateu uma coisa da Big Data. Medellín 17,9% na estimulada, né? Professor Jefferson 2,7%, Twin 1,1%, Fabrício Lírio 0,7%, Buchaú 0,6%, Pastor Fernando 0,1%, não sabe, não respondeu 5,8%, nenhum branco nulo 8,2%. É uma tendência que está apontada desde a EPP de março do ano passado. Todas as pesquisas que foram feitas, mesmo a pesquisa fraudada e impedida pelo Justiça Eleitoral, ela aponta a tendência de primeiro turno. Hoje faltam 4 dias para a urna, né? 4 dias é menos de 31 minutos, né, de urna aberta. Como reverter isso, essa tendência, em tão pouco tempo? É um desafio, né? As pesquisas são fotografias, né? Mostram aqueles dias, mostram tendências. Agora a gente tem olha a pesquisa de São Paulo com bolos crescendo, vê uma coisa positiva, né? Talíria aqui em Niterói, então... Mas, olhando Campos, a gente tem uma tendência realmente de uma configuração em primeiro turno. Só que isso não está dado, né? A gente tem 4 dias aí, o Vladimir não vai para o debate, né? Isso vai gerar alguma repercussão política, a gente não sabe o quanto. E tem um bloco de oposição na rua, né? Agora numa oposição de esquerda, uma oposição real, né? Porque é importante pontuar que a gente também vê uma configuração de pesquisa dessa forma, porque não teve uma oposição real institucional, né? Teve aquela coabitação ali, né, dos Bacelar com os garotinhos, né? E no ano eleitoral todo mundo vira oposição, né, para poder angariar de um lado, angariar do outro. Na verdade, eles fazem a mesma política, né? Os garotinhos e os Bacelar estão fazendo o mesmo saco. O Jefferson falou isso esses dias, ele está totalmente correto, né? E eu acho que a gente vai alcançar, né, independente do resultado da majoritária, a gente vai alcançar uma esquerda institucional na Câmara, né? Com PT, com PSOL e PCdoB. Vamos ver, né, como que vai sair, né, o resultado no dia 6. Eu acredito que a partir disso a gente vai ter um bloco que vai se consolidando cada vez mais na disputa da cidade, né? E a gente precisa falar de direito à cidade. A coisa não está normal, né? Eu me surpreendo muito como, né, uma cidade que tem um caos no transporte, tem uma série de problemas, né? A educação, né? O Jefferson também falou bastante sobre a questão do IDEB, né? Que gerou uma certa polêmica.
Mas realmente tem uma aprovação automática, tem problemas na educação pública municipal. Né? Perto da minha casa teve uma escola que ficou 12 anos reformando, desde o governo, né, da mãe do atual prefeito, né, da Rosinha. Então, assim, 12 anos de reforma entregam no meio do ano, no ano eleitoral, né? Recapeando rua no ano eleitoral, né? Tem ruas que ficaram 4 anos sem recapear, enquanto a Pelinca é recapeada 3 vezes por ano, né? Isso mostra também o olhar político que se tem, né? Falta uma participação popular efetiva, né? Orçamento participativo. O Diniz não fez isso, disse que fez, mas isso não é verdade. Né, fazia uma maquiagem de orçamento participativo, não é real. Né, e o Garotinho muito menos, né, o Vladimir muito menos. Né, a política de habitação, não tem política de habitação, a gente tem um déficit de habitação na cidade. Né, enquanto a Rosinha tem com toda a questão que tem em torno do Morar Feliz, né, que prometia cerca de 900 e tantas casas, né, e entregou cerca de 700, menos 700, pouco menos 700. Mas entregou casa, né? Vladimir, na verdade, faz uma continuidade dessa política do Diniz, né? Faz o estelionato eleitoral de não reduzir a passagem, não melhorar o transporte público efetivamente. E agora, quando vai dizer que vai melhorar, é com um empréstimo de R$500 milhão, né? Que ninguém sabe muito bem como vai ser gasto. Enquanto o Jefferson está propondo botar como Maricá, ônibus, né, rodando de graça, vai de graça, né? E, cara, imagina o impacto econômico na João Pessoa, no comércio campista, né? Qual o impacto econômico de tu economizar R$7 por dia, indo e voltando, né, numa passagem? É R$7 a mais girando em outros setores econômicos, né? E o direito à cidade fica garantido, né? Quando você tem um acesso. Agora a gente vai rodar no domingo para eleição, vai rodar ônibus de graça, né? Não parece tão impossível, não precisa fazer um dia a cada 4 anos, né? É possível fazer isso. Isso é uma das logísticas mais básicas, na verdade, né? Então, realmente, eu não sei como, né, o Garotinho, né, o Vladimir Garotinho, consegue, né, tal repercussão, né, de uma possível vitória de primeiro turno. Mas a gente vai estar disputando até o último instante, né, que a lei permite a gente disputar, né? Até o sábado, 10 horas da noite, a gente vai estar pedindo voto na rua e virando todo voto possível. De 11 adiciona 2 que vira 13. Né, e quem for votar na Delegados Bacelar tem que subtrair um pouco mais. Mas é isso, vamos tentar. E é possível sim, não é impossível chegar num segundo turno, né? Tá em 29. Você acha que como o Fabrício disse que Deus vai ajudar É só se for Deus, porque... Não, para chegar ao segundo, como é que você vai chegar ao segundo? Não, Deus vai ajudar, eu vou subir nas pesquisas, eu vou estar junto com o Vladimir no segundo turno. Ele vai dizer, você acha que né, isso é possível? Pai, por que me abandonaste no dia do... E a Luiz lembrou que o Estado é laico no dia que ele estava laico. Mas o que vale para Lírio vale para Jefferson? Ou para Madeleine, sei lá. Qual a posição no maneira geral? Assim, a Madeleine, né... E quando eu falo, inclusive eu falo a delegada dos Bacelar, eu acho até importante fazer uma aspas aqui, né? Eu não estou tirando nenhuma forma deslegitimando a agência de uma mulher, né? Que tem um histórico, tem um trabalho. É brilhante como delegada da polícia. Não estou criticando a atuação dela na DEAN, nem nada do tipo. Quando eu falo, porque ela é associada ao grupo político dos Bacelar, né? Então, assim, na verdade, os Bacelar, essa coisa de terceirizar certas candidaturas majoritárias, né? Antes com o Bruno Calil, agora com a delegada Madeleine. E ela não me mostra representar um bloco de oposição, porque eu não acho que os Bacelar são uma oposição real. Eles são o mesmo sistema político, né? A oposição real é a esquerda, né? Então, assim, só tem na minha leitura, pelo menos, de uma esquerda radical, só tem um polo de oposição factual, né? Que faça uma outra política, né? Porque oposição no sentido, eu não concordo, eu quero ter o poder e fazer a mesma política, é muito fácil, né? Então, assim, eles têm uma coisa que vai ter que ser investigada, né? Como o Bruno Calil também teve se investigado, que foi o abuso do poder econômico, né? Me parece que tem algo assim, né? Isso, claro que tem que ser investigado, né, seriamente. Né? A apreensão que teve com o Bruno Pezão ali também mostra que do lado dos garotinhos ali, ele tinha aquele 1 milhão que prenderam,
Aquilo é mais de 5 vezes que a gente tem de orçamento de campanha para todas as nossas candidaturas, sabe? E assim, a gente vai eleger a Aloysio, Edmundo, Cláudio. A gente vai eleger no domingo sem comprar um voto. E eu tenho muito orgulho de falar isso, que o pessoal Campos vai eleger no domingo uma cadeira, né, ou mais de uma, espero que mais de uma, sem comprar um voto. E sem dar um tiro. Nem cadeirado. Nem cadeirado. Debate amanhã. Mas E embora às vezes... Debate amanhã. Ô Jonathan, a gente tem essa questão da Carla Machado, né, que viria candidata, como o Luiz falou, se afastou. Não poderia ser por questão legal. E hoje apoia a candidatura da Madeleine. A questão do pessoal com o Fabrício, toda essa questão que você já apresentou. Isso não demonstra que... Mas que olha, só desculpa até te interromper, mas vamos colocar que também são situações bem diferentes. Não, né? claro, estou dizendo assim, no campo da esquerda, no campo, né, vamos Sim. colocar essas duas candidaturas no campo da esquerda, né, do Fabrício e do Jefferson. Você não acha que isso destruturou um pouco? Você acha o Fabrício um candidato Não, eu não esquerda? acho, mas estou dizendo assim, ele está na rede, que é um partido de esquerda, enfim. Por isso que eu falei, vamos colocar os dois nesse campo, enquanto partidários, né? Configuração partidária. Você acha que isso atrapalhou? Quanto que isso atrapalhou, essa questão de apoios perdidos, né? De apoios envergonhados, digamos assim? Então, falando da Carla Machado, eu não tenho nada para falar sobre o que o PT vai decidir em relação a isso, né? Isso é um assunto interno do Partido dos Trabalhadores e da Federação. Nós, o PSOL, não temos ingerência nenhuma sobre nenhum partido. Mas o que não é mistério, né, além do nosso, é claro, mas o que não é mistério, que a gente já colocava antes, né, é que a gente nunca apoiaria Carla Machado. Né, se ela fosse candidata, o que não era legalmente possível, mas se ela fosse, por acaso, né, candidata, a gente não estaria com ela. A desapropriação dos trabalhadores e trabalhadoras camponesas do Açu, num território que é maior do que o município de Búzios, né? Pessoas, gerações de famílias que estavam plantando e trabalhando naquela terra foram desapropriadas por Carla Machado. E aqui um abraço para dona Noêmia, que estava assistindo a gente, não sei se está indo, espero que sim, né? Que ganhou a medalha Tiradentes, né? E escolheu receber na Universidade Federal Fluminense. Tive um orgulho de ver com ela. Ela também foi uma pessoa afetada, né, por essa decisão, né, autoritária. Prazer, né, ouvir esse menino lindo e inteligente. Olha só! Salve. Beijo, dona Noêmia. Salve. Tá aqui, dona Noêmia. Tenho muito orgulho, né, de inclusive militar no mesmo partido que dona Noêmia, que Marielle Franco e que muitas pessoas que inspiram luta, né? E dona Noêmia nunca saiu do território que ela, né, fez morada ali e decidiu ficar no Sul, né, como muitos outros camponeses. E, assim, isso é uma questão sobre justiça. A gente não vai apoiar alguém que desapropria camponês. A gente quer a reforma agrária, não é entregar um grande lote de terra para uma empresa capitalista, para o cara mais rico do Brasil na época, né? Então, assim, a gente nunca apoiaria a Carla Machado. E ela, sentar do lado dos Bacelar, acho que só mostra o tipo de política que ela faz, né? Ô, Jonathan, só para entender assim, que a gente fez essa pesquisa, essa pergunta a vários especialistas, enfim, sobre essa questão de esquerda, o papel da esquerda, que a Luiz vai falar daqui a pouco, mas o papel agora do Lula, que vocês apoiaram, não é do pessoal, mas é do PT, que vocês estão também aliados, pelo menos na forma de trabalhar, não no papel, mas na forma de trabalhar. Eu queria entender, tem peso ou não tem? Onde você chega? Porque assim, a gente cobre jornalisticamente, com radiojornalismo, mas assim, quem está lá na rua é você. Tem peso o cara chegar e falar assim, ó, eu votei em Lula, eu vou votar em você. Isso acontece, de fato, você observa isso, para a gente entender, tem alguma... O último que falou aqui que não tem nenhuma influência pesada foi o Orlando Tomé. Esse é municipal, federal. Isso tem peso na rede, porque uma coisa é aqui, é didática, isso que você conhece também, mas outra coisa é lá no campo. Tem peso ou não? Com certeza tem peso, né? Ainda mais que o Lula é presidente da República. Né? Também tem isso, tem esse fator. Então, assim, muita gente, inclusive, né,
Isso é um fenômeno importante de colocar, né? Eu já comentou isso algumas vezes, é um analista político muito aguçado, né? Que tem aspectos da política que não são, né, populares, né? A intenção de voto que não está, né, baseado no espectro político, né? A pessoa... isso era muito constatado no efeito que teve em 2018 chamado Lula-Naro, né? Que era os eleitores do Lula ou Bolsolula, né? Que era os eleitores do Lula, né? Que se ele não pudesse concorrer, o que acabou acontecendo, né? Por uma injustiça histórica, ele teria ganhado aquela eleição, né? E se ele não pudesse concorrer, o voto seria para o então ex-presidente fascista, agora inelegível. Né? E realmente, esse voto transmigra de um candidato da centro-esquerda para um candidato fascista, como isso, sabe? É porque na noção popular as coisas são muito mais relativas do que pra gente. E aí você me fez essa pergunta e eu te faço um convite. Vamos andar na periferia. A gente tá andando com o Jefferson na periferia. Quando você fala do Lula na periferia, é outra coisa. Né? É de quem passou fome. E parou de passar fome com o governo do Partido dos Trabalhadores. Né? E que confia, então, se esse candidato é o candidato do Lula, eu vou votar. Né? Gente que tira 11 do portão e bota mais 2, bota 13. Né? E, assim, tem efeito. O quanto, a gente não sabe. Mas é isso. Eu acho que o grande intuito também é a criação e a consolidação de um polo de esquerda, né? Jonathan, eu fiz pesquisa em 13 municípios aqui do Norte, Noroeste e Rio Grande dos Lagos. 13. Fiz mais de 30 pesquisas. Né? E, sobretudo, as Paraná, foram feitas muitas Paraná, não só em Campos, são vários municípios, pelo menos 8 desses tiveram Paraná. A Paraná, embora não tenha divulgado, porque é uma eleição municipal, como o Nogueira falou, você tem um foco mais regional. Né? Você não, a coisa nacional passa muito ao lado. Segundo o cientista político Felipe Nunes, da Quest, quanto maior o município, mais influência nacional, quanto menor, mais questões comezinhas do dia a dia. Né? Sobretudo São Paulo. São Paulo deve ser um reflexo da coisa nacional. Mas, assim, todas as pesquisas do Paraná e as demais, algumas Ágora fizeram também, algumas Factum fizeram também, uma extração nacional de Lula, Bolsonaro. Eu já divulguei alguns desses dados, outros nem tanto, mas, assim, salto aos olhos, é um vareio de Bolsonaro, pró-Bolsonaro, né? E mesmo Macaé, que se esperava que isso fosse talvez inverso, por conta do grande número de petroleiros, que geralmente são de esquerda, que moram lá, diminui, mas ainda assim Bolsonaro tem uma grande vantagem. Ninguém discute questão ideológica, a questão de coerência ideológica e política. Mas a disputa política, isso que fala muito é o Mark Lilla, né? Mais do que resistir, ela é feita para tentar vencer, né? Não para resistir. Resistir é que está perdendo, né? Como equacionar isso taticamente? E qual você acha, particularmente no caso de Campos, apurado as urnas de domingo, qual vai ser o papel, o tamanho da esquerda que está cá em Campos? Bem, é importante dizer que a gente tem uma relevância política, apesar de não ter, nesse momento, uma representação institucional, né? Eu acho que a gente vai ter um salto qualitativo no que a gente consegue efetivar politicamente, tendo uma representação na Câmara, né? Eu acho que esse vai ser o grande saldo pós-2024, né? Mas o tamanho, isso realmente a gente não sabe, mas eu acredito que a gente tem uma tendência, exatamente por termos e constituirmos um polo de oposição real, diferente dos Bacelar, que não são oposição real aos garotinhos, são o mesmo sistema político, né? A gente vai ter uma condição de angariar as lutas populares, né, com mais fôlego. E isso se dá de uma forma, né, multifacetada, claro, né? A representação institucional, ela não se basta em si, né? Ela é uma atuação ali que é super limitada, né? Mas ela tem camadas simbólicas, né, de ter uma representação
coisa que a gente não olha hoje e vê. Isso, porque assim, quando a gente olha a luta popular, né, em Campos, né, a gente tinha 3 jornais abolicionistas na época do Império aqui, né. Era a cidade, tinha mais do que o Rio de Janeiro, né, que era a capital. Então, assim, a luta popular em Campos, né, ela sempre teve, né, ativa, né, sempre tivemos posso chamar de uma esquerda, né, progressista, né, bem pra frente, né, e uma direita super reacionária no fazendão, né, fuligem, né, e tudo isso. Então é como a gente contrapõe, né, e realmente, por isso que nós do PSOL nos colocamos, né, numa alternativa muito melhor do que a fuligem, né, que aproveita o bagaço da cana para fazer biocombustível, né, melhor para o nosso ar, para o nosso planeta. A gente só tem, na real, uma saída mesmo num polo de esquerda. E eu repito isso insistentemente nessa entrevista, porque o voto, a eleição de vereadores, inclusive, né, é a eleição mais difícil, né, que existe, né. E pra gente no PSOL, né, é um grande desafio, né, fazer essa disputa aqui. E a gente nunca teve tanta chance de colocar a gente lá. E gente representando as nossas pautas, as pautas populares, né. Enfim, vamos ver o que vai ser nesse domingo, né? Mas o nosso prognóstico, pelo menos no Partido Socialismo e Liberdade, é um prognóstico bem positivo, né? Você enquanto partido, pretende, mesmo sem conseguir uma cadeira, continuar essa coisa que você está falando, da participação da esquerda enquanto polo de luta. Você falou da abolição da escravatura, tivemos já do patrocínio aqui, enfim, tantos abolicionistas históricos, né? Tivemos o primeiro e único presidente negro do Brasil, campista. Então Campos tem essa tendência de ser uma região de luta, ser uma região de embates assim. E você falou, é um contraste muito interessante da fuligem com o bagaço. E eu acho que Campos é um case, de botar um nome americanizado, de entendimento político do país. O próprio Getúlio Vargas veio aqui e falou que Campos é o espelho do Brasil, e acho que é mesmo, porque demonstra essa dualidade. Latifúndio fazendão é um espelho mesmo. Recebemos grande parte da diáspora africana aqui para Campos, aqui na região. Então, assim, Campos é uma cidade muito interessante de se analisar politicamente. Mas talvez a esquerda participe pouco, não só eleitoralmente, não só aliás, deveria participar mais, não só na questão eleitoral, durante o restante do período. Você concorda com isso? E primeira pergunta. E como fazer isso, né? E se essa questão eleitoral, ela determina a participação da esquerda, né, nessa relação de representar camadas populares, né? Que isso pode ser feito sem mandato ou com mandato. Então, a gente vai estar na luta independente de qualquer resultado eleitoral, né? Porque a gente, né, pelo menos nós do campo socialista, não nos furtamos, né, de fazer uma política radical de emancipação popular. A gente vai fazer isso independente de resultado eleitoral, porque a gente não se baseia em eleição burguesa. Então, na verdade, é avançar mesmo. E a gente, nos últimos anos, fez uma série de lutas enquanto esquerda, né? Isso, assim, sem instituição, né? A gente fez lutas, né, em ocupações, né, ocupação de moradia, ocupação de terra. Tivemos a terceira ocupação de Cambaíba em 2021, né? E que logrou, né, o assentamento, agora assentamento Cícero Guedes. Tem um assentamento, agora o acampamento 15 de novembro, né, no espaço coletivo do assentamento Josué de Castro, né, que mostra a necessidade de acesso à terra, né. A gente não tem só um déficit habitacional na cidade, né. Inclusive quando faz a discussão da agricultura, comparado com São Francisco, por que a gente não produz mais, a resposta está na agricultura familiar e na reforma agrária popular, né. A gente tem um caminho, né? E aí eu vou voltar e vou falar, sei lá, 20ª vez isso, né? É por isso que não tem um polo de oposição real com os Bacelar, né? Eles não propõem uma alternativa política de cidade, né? Eles propõem o mesmo sistema do fazendão, que agora está plantando eucalipto, soja, boi, né? Plantando boi é ótimo, né? Mas criando gado. Mas há um consórcio sim de eucalipto com boi, sim. Você não está errado, não. Há um consórcio já sendo criado, consórcio de criação e plantação entre boi e eucalipto, sim. Eu brinquei que plantar boi foi... sim, não. Não deixa de ser, tem que plantar o pasto. Claro. E, assim, é um modelo, né, que... O que o MST defende, né? Reforma agrária popular, né?
O que é reforma agrária popular? Não é só distribuir a terra, né? É não usar agrotóxico, é não usar transgênico, é não envenenar as pessoas, não gerar câncer com as pessoas se alimentando. É muito sério isso. A gente tem um modelo societário, né, que está em debate. E por isso a única saída é a esquerda, né? Não tem... E aí, 21ª agora, não tem polo de oposição. A gente vai criar uma oposição na cidade. E é isso. E a gente vai fazer isso votando Jefferson 13. E peço que quem gostou dessas ideias, né, vote também nos candidatos e candidatas do PSOL. Jonathan, são 8h54. Vou fazer minha última pergunta. E Fabrício Lírio está vendo o programa e mandou aqui uma mensagem. Vou deixar para Nogueira, como âncora, ler aí no final, para a gente partir para o encerramento. Vou retomar. Você citou Jorge aqui 2 vezes, né? Acho que Nogueira citou uma vez também, não foi? Foi, uma vez. É bom dar o nome, é Jorge Gomes Coutinho, porque o ouvinte pode não saber, né? O telespectador. Professor da UF Campos, cientista político, sociólogo. Ele fez um levantamento, até houve um diálogo entre ele, Edmundo e mim. E é engraçado que o diálogo entre mim e ele se operou no mesmo momento sem combinar. Sem combinar, acho que é mais interessante. Se você realmente olhar, eu acompanho a eleição há muito tempo. Eu acompanho a eleição desde 89, né? De maneira mais detida, de maneira mais digamos, fria, de maneira mais profissional. Se você olhar, não vou recuar tanto, mas se você recuar pelo menos ao primeiro governo Lula, a reeleição de Lula, pelo menos em 2006, não, talvez não em 2002, mas em 2006, você vai ter ali, até Bolsonaro, como Nogueira já citou, essa coisa do swing state, né, que acontece em direção americana. Uhum. Você tem estados que são democratas, como Califórnia. Os estados pêndulo, né? Você tem estados que são você tem estados que são republicanos, como Texas, Flórida, Nova York também democrata, e você tem estados que pendulam de acordo com cada eleição. Wisconsin, Geórgia, Arizona, não tem maiores, é um estado que é onde acaba se dando disputa real, né, na conjuntura. Né? Esqueci o nome, meu Deus, Wisconsin, Arizona, Geórgia. Tem outro município maior que é a cara dos municípios pêndulo, né? É o que mais fala, né? Minnesota, enfim, a Pensilvânia, né? Pensilvânia, onde bem o Trump lembrado. tomou um tiro ou 2, né? Michigan, Carolina do Norte. Michigan, Carolina do Norte. E onde Pensilvânia também é onde a Revolução Americana foi forjada, né, junto com Boston e Nova York, uma cidade histórica deles. Mas enfim, você tem esse comportamento. Mas essa cintura que pendulava como a de um pugilista, de um capoeirista, ela se calcificou à direita, inegavelmente, de 2018 para cá. Isso você vê nas urnas e vê nas pesquisas. Tanto a projeção, né, mesmo como as pesquisas municipais que dão uma antenada no nacional, quanto a eleição nacional, é muito claro. É muito claro. Né? Como fazer essa cintura, independente do resultado da urna agora em 4 dias só, acho muito difícil, né, particularmente, mudar uma realidade que está muita diferença. Mas como assim é possível azeitar essa cintura de novo? Realmente é uma construção, né? Uma construção política e que não é fácil, não é rápido. Também não acho que se dá numa eleição, né? Se dá pela continuidade da luta política, né? E realmente a gente tem uma série de gargalos, né, para enfrentar enquanto esquerda, né? E isso dá especialmente de conseguir encontrar com o campo popular e a esquerda, né? Isso especialmente falando de campos, né? Eu acho que a eleição de 2022 é bem característica disso, né? Por que a gente olha o que foi a votação de Guarulhos, né? Como Campos, uma cidade tão desigual, vota na direita, né? Eu fico olhando para isso e... A 7,6, os bolsonaristas falam isso, é verdade, na 7,6 que Guarulhos em peso, né? Bolsonaro teve vantagem. É claro que a gente tem uma análise sociológica, tem né? Também a franja do Paraíba, que é mais classe média alta, classe média média. Sim. Né? E assim, a gente tem um voto, né, universitário, tem um voto, né, tradicional,
da organização política sindical, né, dos trabalhadores, gente que já vota na esquerda há 40 anos, mas como que a gente não chega nas classes populares? Esse é o grande desafio da esquerda nacional, não só de Campos. Né? Campos a coisa fica mais, talvez mais assustadora, né, porque as proporções aqui são mais acentuadas, mas esse é o nosso desafio. Eu tenho certeza que com um mandato institucional, na verdade, alguns mandatos institucionais na Câmara, a gente vai conseguir avançar muito mais na conexão popular, né? De fazer uma política popular realmente, né? O deputado Glauber Braga, né, do PSOL aqui do Rio de Janeiro, que está sofrendo uma intensa perseguição, inclusive, né? Nossa solidariedade a ele, né? E ele destinou 56 milhões em emendas aqui para Norte e Noroeste Fluminense. Esses 56 milhões são feitos com audiências públicas, né, onde quem está ali pode chegar até bolsonarista, como já chegou várias vezes nas audiências do Glauber, e podem falar, não, vamos, lançam projetos. Tem que ter discussão de orçamento público, a gente tem que conseguir democratizar para onde vai o nosso dinheiro, né? O dinheiro dessa cidade tão rica e tão pobre, né? Que é a Campos, né, que ainda não sabe, né, como sair, né, da dependência das receitas do petróleo, né? Jefferson defende a criação de um fundo soberano, né? Investimento em patrimônio histórico, né, na restauração do patrimônio histórico, fala de 1%. A gente, com esse orçamento de 3 bi, né, vai para o quê? 30 milhões ao ano? Imagina em 4 anos de um mandato do Partido dos Trabalhadores, temos 120 milhões de patrimônio histórico. Ele citou 1% para o Fundo de Cultura e 1% para patrimônio. Isso, imagina 120 milhões para cultura e para patrimônio. Você sabe o nível que tá de museus caindo, né? A gente tem museu caindo, cara. Isso é um absurdo. Olavo Cardoso. Assim, 120 milhões dava pra refazer, botar um barquinho para fazer turismo no... O próprio Museu Histórico de Campos sofre muita dificuldade quando chove. Filtração. E assim, se a gente não tiver um olhar para isso sério, com investimento de verdade, e pensar que a receita do petróleo, seja a royalties, seja a participação especial, que aumentou agora no governo do Vladimir em relação ao Diniz, quando teve uma queda mais acentuada, né? Isso por várias coisas, né? Mas se a gente não pensar como a gente vai usar essas receitas do petróleo, que hoje estão numa base de 20% do nosso orçamento, né? E são variáveis, extremamente voláteis, se a gente não tiver um planejamento mínimo de cidade, expansão para outros setores econômicos, criação, incentivo à indústria, fomento, né, de geração de emprego, de renda. O campo está perdendo emprego. Por isso que a gente não pode, a gente tem que disputar um campo à esquerda. A gente não pode dizer, esse cara aí vai ganhar no primeiro turno. A gente tem que, né, disputar o máximo possível e tentar virar cada voto até o último momento, né? É difícil, é muito difícil, né? Ainda mais, né, fazendo uma política... nós do PSOL, né, no campo socialista, né, como eu falei mais cedo, né, que temos 5 vezes menos do que o que estava dentro de uma mochila, né, apreendida com um deputado da base do governo Vladimir, que foi preso 1 milhão, né, entre cheque e dinheiro vivo, né. E assim, a gente, para nossas campanhas, tem muito menos que isso, né. Então é bem difícil fazer política dessa forma, mas vamos lutar, né. O que a gente não faz conta, a gente passa despercebido. Só para lembrar que o Garotinho acendeu na política a campanha do Tostão contra o Milhão. Exatamente. E deu no que deu. Era do PCdoB. Realmente é um traidor, assim, é um traidor do campo da esquerda, né? Por isso que a gente vai ser sempre oposição, não que nem os Viana, né? Que diziam que era oposição e não foram. Né? A gente é realmente oposição aos garotinhos, independente do resultado de domingo, o resultado de amanhã, de depois, né? A gente é oposição, né? É esse pessoal que começa no campo popular, né, e trai a classe trabalhadora, né? Os governos, né, Garotinho mostram isso, né? Ele é uma desonra para Brizola, né? A gente honra a memória do Brizola. Vladimir é um pouco diferente disso, não? Ou não? Assim, Vladimir, eu critico mais o traidor da esquerda como o Garotinho, o Antony Garotinho, né? Porque ele era do campo da esquerda. O Vladimir acho que nunca nem foi, né? Então nem vou dizer que ele traiu a esquerda, porque ele nunca foi de esquerda, né? Não sei como trair se você nunca foi alguma coisa. Eu estava falando de contas, mas ele desfila bem, passeia bem nos dois campos. Talvez pela experiência dele, deputado, não sei. Pelo menos em termos de contato, né? É aquela política do centrão, né? Anda com quem tem que andar,
tenta arranjar emenda do lado de cá. Você quer da UF, que ela estava parada desde com o Chico D'Angelo, estava parada, dele, a emenda inicial. E foi a emenda de bancada dele que quando eu vi que assinava. E do PSOL também. A gente ajudou com alguns milhões. Talíria Petroni e o Sargento Gurgel assinaram a emenda de bancada do Vladimir. E o próprio Chico. E a Talíria botou toda a emenda do Só um segundo. O próprio Chico D'Angelo, que era o pai do novo campus da UF, perguntei a ele, falou, não, o crédito todo do Vladimir. E ele conseguiu. E eu entrevistei Gurgel e Talíria. Talíria entrevistei algumas vezes. Eu não vou dizer que não teve nenhum ponto positivo, né? E você é cria da UF, né? Oi? Você é cria da UF. Sou cria da UF, né? E a gente, inclusive, está querendo, por favor, Maesa, entrega a nossa obra. A gente quer ir pro polo da 15 de novembro. Né? Tá atrasado, não tem gente trabalhando no canteiro, tá bem difícil. Não tem gente? A gente não tem visto, pelo menos o número de trabalhadores reduziu drasticamente. E isso é uma coisa muito importante para a gente usar o espaço para cobrar também. A gente precisa hoje ter uma manifestação, inclusive, que a gente vai direcionar até a frente do Polo Novo, que a gente chama de Terra Prometida carinhosamente, né? E que quando eu entrei na UF, me formei em psicologia lá, né? Quando eu entrei lá, já era chamada de Terra Prometida pelos meus veteranos e veteranas. Né? E realmente, agora nunca teve tão perto, né? E falta tão pouco, né? Era pra gente ter começado o período lá, né? Mandar um abraço aqui pra nossa diretora Ana Costa, né? Que não abre mão de uma diretora que faz ocupação, né? Ama a Ana. E ela tá muito empenhada nessa entrega do Polo Novo. E, enfim, vamos estar na luta aí com o DCE também para tentar garantir isso. E, realmente, o Vladimir, como deputado, teve, né, uma atuação de destinar a emenda de bancada, ajudar a organizar isso, né? Nós do PSOL também botamos bastante, né, colocamos nossos deputados para destinar emendas, né, um volume grande de emendas para a construção desse polo, né, que foi, né, desde Dilma II, né, foi, né, a pátria educadora que cortou da educação, onde pararam, né, cortaram todo o orçamento da obra, que seria por um PAC 3, uma coisa assim. A recessão começou a vir ali, né? A recessão começou a vir, e essa que é a questão da gente disputar uma política contra o neoliberalismo, porque como que você vai combater a recessão? Gerando emprego em construção civil, fazendo obra. New Deal, né? New Deal, né? Ou Green New Deal, pode ser, né? Então, a outra conta, agora, né? A outra conta que eu estava falando aqui, a gente não leva isso assim muito adiante, talvez por falta de tempo e essa coisa aqui de rádio também. Tem a grade de programação dela, a gente tem que parar, tem que fechar o programa, enfim. Mas você falou, 1% investido na cultura no patrimônio histórico, mais 1%, são 120 milhões para um lado, 120 milhões para o outro em 4 anos. Cara, quanto é que gera esses 120 milhões? Ninguém fala isso. É preciso falar isso. Sim, quanto que gera 120 milhões investido na cultura? Eu sou incapaz de... O Banco Mundial fala que para cada $1 vai vir $1,7. Ou seja, aumenta em 70%. O Banco Mundial. Isso precisa ser falado, isso precisa ser lembrado. Comunista Chinês, estou falando Banco Mundial. Né? Então, assim, é uma alternativa, né, para a nossa cidade, né, o investimento em cultura, né? A cultura, ela é importante. Se for falar em dinheiro, só olhar o cinema americano, não precisa falar mais nada. Pronto. Bom, vamos lá. Algo mais aí, Luiz? Não, o Jonathan podia ser muito papo, sim, a gente tem que terminar o programa, né? 9h07 tem as mensagens senão, aqui. o neoliberalismo cristiano vai ser sobre de maneira boa. Ele não perdoa não, filho. Mensagenzinha começa a pipocar daqui a pouco. Vamos lá. Esse Jonathan França, que porventura nunca ouvi falar, tem um comportamento de extrema esquerda. Amém. Eu escolhi 2 mensagens para ler aqui de você. Essa é uma, tá lá no YouTube. Mais uma prova daquilo que eu falo para vocês aqui, que a gente estuda. O engajamento no YouTube em Campos é mais da pedra e mais da juventude. Vamos ao Face. Eu não abri Instagram, você abriu aí, Beto? Abri, não tem como entrar. Tá. Rapidinho aqui no Face para fechar aí a mensagem. Tava uma mensagem no ponto aqui, pulou. Maurício Batista. Enquanto membros da esquerda se separam, entre aspas, a direita sobressai na Câmara. Comentou mais cedo. Daqui a pouco você comenta também. Deixa eu trazer a mensagem aqui que o Lírio mandou pra gente no privado. Eu repliquei aqui para Edmundo e claro. Ele mandou também. Te mandou também? Mandou primeiro para Edmundo, mas mandou pra gente também. Sim, não, eu fui o último a receber. Edmundo, o caminho do coração mais rápido. Sim, claro. Eu vou só tomar a sua parte, Edmundo, de ler por causa de ser âncora. Senão... Isso pode dar...
Não recebeu? Não. Tá vendo? Lírio, seu ingrato. Não mandou bombom, não mandou flor. Amigo, ó, Edmundo, seu amigo, hein? Vamos lá. Esse rapaz, diz Fabrício Lírio aqui na mensagem, candidato a prefeito pelo Rede, conforme nós já falamos aqui, entrevistamos ele também. Esse rapaz não participou de nenhuma reunião, logo não tem ciência do que foi conversado nas reuniões. Portanto, é uma postura leviana as acusações sem materialidade. A corroborar, temos as atas de todos os assuntos relacionados, ainda com a presença do deputado estadual Flávio Serafini. As forças ocultas, após a convenção, não têm o condão de modificar a convenção partidária, que amplamente divulgada e com a presença de todas as candidaturas em letras caixa alta, maiúsculas, inclusive a da Vanessa, conforme livro de assinatura, além de representantes da direção estadual do PSOL. O Luiz Carlos, do gabinete do deputado Glauber Braga, fez uso da palavra, logo não assiste ou existe razão às discussões judiciais em tela. A verdade é que o PSOL não estrutura política suficiente para vencer uma eleição em Campos e depende extremamente do partido Rede. Os números não mentem e a pesquisa representa o que está nas ruas. E neste caso, o PT está muito mal, disse Fabrício Lírio aqui. Está abaixo da candidatura do PT, né? PT recebeu 1 milhão, PSOL recebeu 170 mil, Rede 50 mil. Isso deve ser com relação àquele fundo partidário que eu perguntei naturalmente. E ele bota aqui embaixo, fica a dica. Então, assim, eu não vou nem perder muito meu tempo respondendo o Lírio, para falar a verdade, assim, né? Podem convidar o Flávio Serafini, o Luiz Mandato do Glauber, todo mundo que ele citou, né? Eu assisti a convenção, né? Não assinei a ata, mas eu assisti a convenção. Então, assim, eu sei que é Fabrício Lírio há muitos anos, né? Não é nosso intento aqui fazer uma discussão longa sobre isso, né? E é isso, sabe? Eu não vou perder tempo com, né, uma candidatura fisiológica, né? Das forças ocultas aí que ele fala, né? É todo um rancambolesco, né? Assustador. A gente tá, né, apoiando, isso eu vou falar e eu acho que encerra o debate sobre isso, o que ele disse. A gente está apoiando a candidatura do Partido dos Trabalhadores, não é por forças ocultas, mas são forças bem, assim, evidentes, né? De Lírio do lado de Pezão, de Cabral, apoiando o golpe. É isso, né? Não tem outra conversa. Falando de armar guarda, né? Falando, né, um mando de coisas que a gente não tem acordo, né? É simplesmente isso. Armar guarda, o Jefferson também falou aqui nesse programa ontem. E outra coisa, eu tenho a secretaria, eu estou ocupando a Secretaria-Geral do PSOL, não é porque eu não tive numa reunião presencial, tive o desprazer de uma reunião presencial com o Lírio, que eu não sei o que se passou na reunião, né? Eu não seria inocente de falar uma coisa sem saber, sem ter camaradas do partido representando, camaradas do Núcleo José do Patrocínio, do qual eu faço parte internamente do PSOL, que estiveram representando, camaradas de outros setores do PSOL que também estiveram em reunião com ele. Então, eu sei o que se passou sem estar lá, né? Então, enfim, eu não vou ficar dando palco também. E domingo votem 13. E votem nas candidaturas do PSOL, é claro. Mas a questão permito falar porque foi ontem a entrevista. A Guarda Armada, Jefferson, nesse mesmo lugar que você está sentado, falou aqui ontem, né, que também é favorável a armar a guarda. Aliás... É transformar em polícia, né? Polícia, mas enfim, a questão é a Guarda Armada. Guarda Armada, mas todos os 7 candidatos para prefeito de Campos falaram a mesma coisa. Da direita à esquerda, passando pelo centro. Ninguém falou diferente. Então, a posição do PSOL Campos e do PSOL Nacional, a gente é contra armar as guardas municipais. A gente não entende que os guardas municipais devam estar com arma de fogo em trabalho, né, como parte da função, porque isso gera inclusive, mais perigo ao trabalho da guarda, né? E isso requer treinamento adequado, né? A questão, o Jefferson não propõe armar a guarda, ele propõe, né, como vocês mesmos colocaram, propõe transformar em polícia, que é uma outra instituição, tem um outro treinamento, um outro preparo, né? E a gente defende uma
polícia com segurança pública, com câmera corporal, né, com ouvidoria que funcione, né, que não viole direitos humanos, né, não pratique genocídio em favela. É isso que a gente defende do PSOL, né? Por isso que a gente não considera, né, a candidata que é dos Bacelar e também é do Cláudio Castro uma alternativa. Esse é um dos pontos, né? Não que o candidato do inelegível seja outra, né? Mas esse é um ponto pra gente. Não concordamos com armar a guarda, né? E a gente, em debates na Câmara, nossas representações vão pautar, né, para uma real segurança pública que não é com mais armas, né? É com mais livro, mais educação, mais emprego, mais saúde, mais geração de renda. Mas concorda com a polícia municipal? Eu acho que é outro debate. Eu não tenho tanto embasamento para falar sobre isso. Tá. Tudo bem. É tipo aquele negócio também, né? Tem, em alguns casos, não sei nesse, polícia e guarda, essa coisa assim, municipal. Gerente comercial, é vendedor. É que você imagina que só tu fez um concurso. Troca a nomenclatura, mas ele é vendedor. O cara é vendedor. O xerife dos filmes é um guarda municipal. É o chefe da guarda municipal. Sim. Não, eu tô querendo usar a metáfora, porque a figura da lei que você tem no imaginário dos Estados Unidos é o chefe da guarda municipal. Sim. Que ela é eleito. Sim. Como promotor e juiz. Voto popular. E que dá uma condição muito melhor de se controlar a qualidade efetiva do que é produzido por essa polícia, por essa guarda, que à medida que você demite. Os delegados, os promotores, os juízes vão discordar e é um debate muito é longo. O México agora foi fazer isso e é complexo. Gerou nota do Canadá, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm alguns estados sem eleição de juízes, né? Eu digo, dá uma quase condição. Todos os estados americanos, o juiz de primeira instância, se eu não me engano, acho que em todos. O juiz, promotor e xerife é eleito. Acho que são todos. Juiz, promotor e xerife é como conselho tutelar, tanto que lá é pro Estado. Tem cédula, que é voto impresso. Que você tem de conselho tutelar presidente da República, passando por xerife, promotor, juiz, deputado, e aí vai. Senador. Tem o deputado que eles têm voto distrital, né? Que tem um deputado do distrito e do estado, né? Tem a figura do senador júnior, que não tem aqui, né? Mas sobre a guarda, tem um ponto que eu acho que é relevante falar, né? Porque os guardas municipais fizeram um concurso por uma função que não usa arma de fogo. Então, assim, transformar, né, a guarda numa guarda armada, né, é colocar um risco à vida do agente, né, que fez um concurso sobre outras condições. Acho que isso também é um debate muito importante, né? Apesar de que, pelo que eu sei, a maioria da guarda, né, é até a favor do armamento. Mas, mesmo assim, eu acho que é uma coisa muito relevante para se ter em conta. E não é também você entregar uma arma de qualquer maneira. Exatamente. Acho que todos eles que falaram aqui falaram sobre isso também. Até teve alguns, que aí agora não vou me lembrar de qual parte deles, que falaram, olha, uma parte da guarda vai ser armada, outra parte não. Chega até a dividir uma coisa assim. Mas agora, é complexo. É complexo. Eu confesso que particularmente não tenho opinião formada sobre a questão. Por exemplo. Não tenho opinião formada. Precisa me informar melhor sobre a questão. Tem alguns exemplos. Né? Tem aqui, por exemplo, o próprio Vila Velha veio aqui, deu presente, arma de presente para incentivar e tal, mas é isso que você falou. Assim, discutir, é debater e principalmente chamar a sociedade para conversa. Para quem está envolvida no processo. Especialistas também, né? Sim. Tem que ouvir psicólogo, tem que ouvir especialista de segurança. Pesquisa séria, sem manipulação. Porque nós temos um grande problema, a Luiz e Edmundo, o John, nós temos quando eu cheguei a Campos em 92, eu me lembro fazendo reportagem da cobertura de segurança, o batalhão da Polícia Militar, agora exatamente, me lembro que tinha mais de 1.200 soldados da Polícia Militar. Hoje são um pouco mais de 800. E aqui, qual era a população regional? Porque o 8º não é só de Campos, é da região aqui, São João da Barra, São Francisco, acho que São Fidélis também pega uma parte. Aí você fala, qual é aquela população na década de 90 e qual é a nossa população hoje, né, desses municípios aqui? Então, aumentou a população e diminuiu o contingente. John, muito obrigado, bom dia, foi um prazer imenso te conhecer, até a próxima. Agradeço, pessoal, tenham um bom dia aí.
E domingo, vota em 13 e também vota em 50 nas candidaturas do PSOL. Agora os caras vão ficar confusos aí com esse voto 13, voto 50 as candidaturas proporcionais do PSOL, né? Tá bom, Conheço querido. as candidaturas. Prazer te conhecer mesmo, né? Eu já acompanhava você, algumas coisas aqui, mas prazer te conhecer pessoalmente. Vai ser sempre bem-vindo à casa. Meu caro Edmundo Siqueira. Obrigado. Bom dia, muito obrigado por hoje também. Obrigado, Nogueira. Beto, Aliás, Luiz, parabenizar você, recebeu um prêmio agora recentemente, falando em vendas aqui, e tento ser um especialista em vendas, que é muito difícil, vender propaganda e tal, mas eu acho que eu tenho que aprender com você, vendendo lá os produtos e serviços Da Caixa Econômica Federal. do Banco Brasil. Banco Brasil, desculpa. Banco Brasil, é alto nível. Quem dera. Os dois são bons. financeiros do mesmo nível. É né? do mesmo nível, sim. O Brasil é um pouquinho melhor. Né? Mas o Banco do Brasil, maior, bem maior. ele tem essa característica mais de A capilaridade, né? não é? Inclusive, uns grandes fomentadores do que o Jonathan falou, de agricultura familiar. Sim, e também essa coisa de mais tecnologia. A Caixa fica um pouco devendo na tecnologia. Bastante importante na habitação, né? Mas muito grande, muito gigante. São os dois, né? O Banco Brasil no agro E a Caixa na habitação. De todo jeito, tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar e a Caixa na habitação. E os dois na cultura também, tá? Banco Brasil talvez mais forte também, mas os dois. Deu para João também um plano bom lá? CCBB, vendi. Tá vendendo até literalmente. Olha dado da pesquisa. Então, essa margem de erro. É grande. Mas parabéns lá. O salário a gente sabe que é muito grande, essa coisa toda, mas, né? Parabéns aí pelo prêmio. Né? É porque, salário da Folha, salário da rádio, salário da televisão, salário do. Copan. Não, da Folha também. Ele é da Folha FM. Folha FM. Então, aí escreve pro jornal. Mas ele é colaborador no jornal. Né? Não tem vencimento. Mas Copan de graça, acaba ganhando por fora porque o pessoal chega para patrocinar ele, enfim. Tem escritor, mas agora lá gerente do Banco Brasil. Ainda dizem que é herdeiro, né, da fazenda lá. E fazendão lá. Depois tem a ponte ali em São Francisco, depois da ponte é tudo dele. Edmundo, obrigado, bom dia. Obrigado, Nogueira, obrigado, Beto, Luiz, de novo, Jonathan, quem nos acompanhou até aqui. Eu acho que a gente vem cumprindo esse papel enquanto Folha FM, enquanto Grupo Folha da Manhã, de ouvir todos os lados, de ouvir contraditório, como sempre o Luiz reforça. Democracia e jornalismo precisa dessa questão de ouvir os lados, né? Ouvir o contraditório sempre, porque, como também parafraseando o Luiz, há sempre dois lados, no mínimo dois lados de uma versão, de uma história, né? Bom dia a todos. Valeu, Aloysio, também, muito obrigado, bom dia. Lembrar que o jornal Folha da Manhã está nas bancas hoje, o impresso, e traz aqui na capa: Justiça suspende pesquisa Iguape, fantasiosa, entre aspas, a prefeito de Campos. No ponto final, muita ajuda que não atrapalha, né? No ponto final, não, tá assim. Tá. Obrigado, Beto, tô brincando com você. Não, que Beto puxou. Ele puxou o jornal aqui, mas foi para me ajudar, lembrando aqui também de outro aviso que a gente tem que dar. Mas é para quem quer entender o que está acontecendo nesse campo de pesquisas, dá uma olhadinha lá no ponto final para você entender. E o que Beto fez aqui para me ajudar foi o comunicado do jornal, que não será o impresso do sábado, né? Valeu. Foi 2020, né? Como foi 2020? Vai rodar domingo e segunda-feira. Domingo e segunda. Aloysio. A gente rodou quarta-feira hoje, né? Agora rodamos vez de sábado no domingo. E na segunda-feira depois voltamos à quarta-feira. Beto e Nogueira fizeram muita cadeira junto e tal. Ele que me ensinou a fazer cadeira. Beto que me ensinar a fazer cadeira. Quase 20 anos junto. Porque tem aquela soma das cadeiras na Câmara de Campos, né? né? Dá sempre limitícia se separar. Quando dá um probleminha lá na casa do vizinho lá. Agradecer a Jonathan, agradecer Beto, você, Nogueira, Edmundo, ao leitor, ao ouvinte, telespectador. Eu trago essa coisa do leitor arraigada em mim, né? Sou muito tempo de jornalismo impresso antes de fazer rádio. Mas também leitor, né? Acho que o leitor está aqui nos ouvindo, está aqui nos assistindo. Eu acho que você ressaltar é importante essa participação
de Jonathan da esquerda, né? Até para desmistificar, ficou muito mistificado essa coisa de socialista, como se fosse uma aberração, se fosse sei lá, um marciano, uma coisa do outro mundo, né? Enfim, você pode não ser socialista e como pode não ser um liberal e ter um convívio muito bom com ambos, e inclusive aprendendo na discordância, como tem que ser um debate democrático, né? Eu não me considero nem socialista nem liberal, mas eu aprendo muito com pessoas dos dois lados, né? Conheci o Jonathan na ocupação do Teatro de Bolso, ali no 2016. A gente exibiu uma peça tua. Foi. Estavam caindo os holofotes, tudo. A gente teve que invadir um teatro de mundo para poder reabrir no governo Rosinha. Sim, eu não estava lá, infelizmente, mas... Não tinha um orçamento de 30 milhões aí para reformar. Conheço a história. Parabéns. Qual era o nome daquela peça mesmo? Pontal. Eram poemas, uma série de poemas. Muito bonito. Foi porque o Yves e o Saulo estavam no coisa, eles participavam da ocupação, né? É a peça feita pelo Capi, na verdade, são poemas meus, da Adriana e do Arthur Gomes e do próprio Capi, amarrados como se fosse causos de pescadores, né? Enfim, conheci lá e ele é jovem ainda, né? Mas era um garoto à época, né? Tá com 11 anos, 20 quanto? Agora eu tenho 27. Agora já tô na beirada dos jovens. Você falou, amanhã teremos jovem. Eu falei, gente, jovem. Quase não jovem. Mas eu acho que é muito interessante essa renovação dos quadros, do crescimento político da cidade, dos quadros políticos. O Jonathan é egresso dessa condição de polo universitário de Campos, né? Eu acho que é necessária essa oxigenação, né? E democracia é isso, cara. Democracia você não precisa concordar com tudo para poder aprender, né? De uma maneira civilizada, de uma maneira dialética, né? Eu acho que essa entrevista de hoje prestou isso. Obrigado aí, Jonathan. Eu que agradeço, pessoal, pela oportunidade também, porque nem todo dia a esquerda socialista, né, tem uma oportunidade assim na mídia, e é isso. Esperamos as próximas. A próxima talvez com a Natália, que é uma companhia talvez muito mais agradável. Eu fiquei com o pé, acabou o programa, tem que encerrar. Só me solidarizar com ela aqui, ela acabou caindo no bueiro, né? Se machucou. Sim, na Chatuba. Lá na Chatuba, no meio de uma atividade de campanha. Vocês viram como ficou o bueiro depois, né? Não. Botaram um cone, uma planta. Gente, eu fiquei, até o bueiro fica melhor depois que a Natália passa. Professora Natália, um grande beijo. Domingo vamos te eleger vereadora. E é isso, vou ressaltar de novo, votem nas candidaturas do PSOL. Valeu. Uma bela candidata. Então, nosso carinho e solidariedade a ela sempre aí. Professora Natália. São 9h26, fechamos por aqui o Folha no Ar. Muito obrigado a você que nos acompanhou, tanto pelas redes sociais quanto pelo rádio. A gente volta amanhã às 7h10, logo após o horário eleitoral gratuito. Quer confirmar amanhã? Perdão, desculpa, eu ia falar que eu esquecendo. O William Passo, ele fazia com 2 estatísticos, a meu papo mais técnico, né, sobre pesquisas, com o Eduardo Shimoda e com o William Passo, mas o Eduardo Shimoda teve uma questão de ordem pessoal e não vai poder vir. Então vou fazer com o William Passo, né, amanhã. E na sexta-feira, no último Folha no Ar, antes da eleição, como a gente fez também em 2020, né? Com os 2 bispos de Campos. Campos tem essa particularidade de ter 2 bispos católicos, né? Paris e Campos, a gente é chique nesse ponto. Tem um conservador e um progressista. Mas a cidade ainda é de maioria católica, né? Eu acho que as religiões, desde que não haja promiscuidade com a política partidária, são balizadores morais importantes, né? Eu acho que a Igreja Católica, com todos os seus erros, tem um papel muito importante, né, para desempenhar, né? E essa pluralidade, né? Porque é engraçado que a igreja não é uma democracia, a igreja é uma ordem, né? Então, mas mesmo nela, mesmo numa ordem, para ver democracia. Isso é muito interessante. Muito legal. Muito bom. E o bom convívio. Eu brinquei das cadeiras presas para amanhã, para sexta-feira, mas eles vivem extremamente em paz. Você é católico, vai lá, você vai ser excomungado.
E depois de excomungação não tem Aí excomungado. depois vai mediar debate e raspa Nossa Senhora, pelo amor de Deus, me ajuda. Nós chorando, Nossa Tadinha, Senhora, ela me Meloniano. ajuda tanto. E te ajudou. Ou muito. Como disse John, vai falar, pai, por que me abandonaste? Tadinho de mim. Nem passa perto de um fio de cabelo daquele barbudinho. Bom, gente, fechamos aqui então. Valeu. Obrigado a vocês mais uma vez. Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos, com apoio de Radmed Diagnósticos. A gente fecha mais um Folha no Ar, de volta amanhã às 7h10 da manhã. Continue ligado, continue na Folha FM.